Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 52 e depois o capítulo 53. Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez, irmão? Senhor nosso Deus e nosso Pai, acabamos, Senhor, de ler essa porção da Tua Palavra, e fala, meu Senhor, das glórias do Filho de Deus e da glória da Sua obra, Senhor. Por isso pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos ajude neste momento.
Abre os nossos olhos, Senhor, e visita o nosso coração com a tua verdade. De tal maneira, Senhor, que a tua salvação, Deus, prospere em todos nós. E que o teu nome, Senhor, seja temido, seja amado e seja engrandecido nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto bastante conhecido, né? E nós vamos meditar um pouco nele. Mas eu queria começar falando algumas coisas para os irmãos. De grande importância, né? Para podermos compreender aquilo que está aqui nessa porção, né, da palavra de Deus. Se hoje nós perguntarmos no nosso coração, se formos realmente sinceros, né, todos nós teremos que admitir, teremos que concordar que precisamos mais do Senhor na nossa vida. Não é verdade, irmão? Eu acho que nenhum filho de Deus aqui nesse mundo vai poder dizer um dia que está fora, né, dessa lista. Estaremos sempre necessitados diante do Senhor, né? E em nossa geração, em nosso tempo, parece que essa necessidade está muito maior, né? Ela está bastante acentuada. Ela está aí visível, né? E com certeza não há uma assembleia que, se for sincera diante do Senhor, não terá que admitir também de forma assim, coletiva, né, que está necessitando demais do Senhor. Aliás, essa foi a grande falha, né, da igreja de Laodiceia, o tropeço da igreja de Laodiceia, né? Ela chegou à conclusão que não precisava de mais nada. E o Senhor veio a ela e disse que, na verdade, ela estava nua, né? Era miserável e necessitada, né? E se a gente estendesse um pouco mais, a igreja do Senhor em toda a terra, ela está necessitada do Senhor. Nós só seremos fartos, né, quando o Senhor vier. Enquanto estivermos nesse mundo, sempre haverá fome e sede no nosso coração. Mas nesses dias do fim, né, há uma necessidade maior, com certeza, em toda a terra. Em toda a terra. Aliás, há uma profecia, né, no livro de Daniel, que o Senhor disse que iria enviar fome, né, sobre a terra, não de pão, mas fome de sua palavra, né? E com certeza estamos, de alguma forma, em alguma medida, experimentando isso nos nossos dias, né? Eu queria colocar aqui uma situação hipotética para os irmãos, né? Uma situação imaginária, para a gente pensar um pouquinho antes da gente meditar aqui nesse texto. Suponhamos que uma pessoa bastante doente procure um médico e depois de uma demorada consulta, né, e alguns exames, o médico
dar o seu diagnóstico, né? E diz que o caso dela é bastante grave, né? Sua doença, o seu problema é muito sério. Mas ele também diz que, apesar da gravidade, né, ele conhece um tratamento, ele tem um remédio que pode resolver o problema dela. Por um lado, é uma situação crítica, né, mas, por outro lado, há esperança porque existe um remédio que pode curá-la, né? Mas o médico sabe, até pela experiência e também pela reação do próprio doente que está ali diante dele, que ele vai ter alguma dificuldade para ajudar essa pessoa. Mas ele prossegue, né? E ele diz para ela, olha, existe esse remédio, mas ele não é um remédio agradável. Ele não é gostoso, né? Não é palatável, né? Aliás, ele é muito ruim. Mas ele resolve, ele cura, ele sara. E ele continua dizendo para a pessoa que está ali, doente, né? Normalmente, os outros pacientes que eu tratei, ninguém gostou desse remédio. Todos odiaram esse remédio. Acharam ele terrível, né? Muito ruim. Mas ele cura. E tem mais um problema. O tratamento, às vezes, pode ser demorado. Às vezes é necessário tomar esse remédio bastante tempo até o problema ser resolvido. E o doente, ouvindo isso, ele resolve falar um pouco também, né? E ele diz para o médico, doutor, eu já ouvi falar muito dessa cura. E tem muita controvérsia sobre ela, né? E eu estou, assim, achando que o senhor, apesar de ser um bom médico, é um médico de um remédio só. Para todos que vêm aqui, o senhor dá sempre esse mesmo remédio. Não dá para o senhor mudar um pouco, dar um outro? Se esse é tão ruim, se esse é tão, né, difícil, por que o senhor dá sempre o mesmo? Não é melhor dar outro? Um mais gostoso, um docinho. Além disso, o doente fala para o médico, olha, além de tudo, esse remédio não é popular, sabe? Ele é um remédio, assim, mal falado. Não tem uma boa fama. Diante disso, eu pergunto aos irmãos, o que o médico deve fazer? Ele deve abandonar o caso ou deve continuar trabalhando? Diante dessas primeiras dificuldades que ele já percebe no paciente, ele deve insistir, mostrar para ele que a situação dele é grave, mas tem esse tratamento, apesar de tudo que ele disse, ou ele deve abandonar?
Ao invés de falar assim, né, do doente falar assim, o doente não deveria falar outras coisas ou ver a situação de um outro modo. O doente não deveria dizer para o médico, depois de tomar consciência que a sua situação era séria, né, séria, grave, ele não devia olhar para o seu, né, para o seu próprio coração, para a sua própria situação e dizer: eu tenho alguma outra alternativa? O remédio é ruim, vai demorar, eu vou sofrer, mas eu tenho alguma outra opção? Ao invés de estar já reclamando antes de começar. Existe alguma outra opção? Existe a possibilidade de eu sarar se eu deixar esse médico aqui e procurar outro que tem um remédio docinho? Será que eu vou sarar se eu fizer isso? Ele não deveria estar pensando assim, diante do diagnóstico e do remédio sugerido, do tratamento sugerido pelo médico, né? Esse doente não deveria ser justo e honesto e dar uma chance, né, para esse remédio, né, para esse médico, ao invés de já de cara criar dificuldades. Vocês não acham que ele, diante da situação, né, da gravidade do seu caso e da falta de alternativa, ele não deveria se entregar ao médico e ao tratamento para ser curado, ao invés de ficar murmurando, reclamando? Irmãos, essa é exatamente a situação que nos encontramos diante do Senhor nos dias de hoje, como filhos de Deus. Temos uma grande necessidade, né, na nossa vida, necessidade espiritual como povo de Deus. Reconhecemos ela. Às vezes clamamos a Deus por cura. Às vezes choramos diante do Senhor, né, pedindo algo novo, né, na nossa jornada. Algo que realmente mude a nossa história. Mas temos grandes dificuldades de aceitarmos o tratamento de Deus, a solução de Deus para o caso. E não damos, né, uma chance para o remédio de Deus, para a solução de Deus. E, às vezes, perdemos muito tempo da nossa vida com alternativas que não vão resolver o problema, não vão curar o nosso mal. Porque só Deus tem a solução para o nosso caso, tem o remédio para a nossa doença. Só o Senhor pode, de fato, mudar a nossa situação. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Queria pedir para o Celso ler, 1 aos Coríntios 1.
do versículo 17 até o 23. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde, escriba? Onde, inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu para a sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então essa era a pregação de Paulo, né? E ele disse que essa pregação era poderosa para salvar. E o que pregava Paulo? Cristo e Cristo crucificado. E aqui no capítulo 53 de Isaías, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías disse que o Senhor iria se manifestar. E ele iria se manifestar com seu braço poderoso. Com seu braço salvador. Com seu braço suficiente para trazer à existência toda a vontade do Senhor Deus no que diz respeito ao seu propósito eterno. E Paulo, muitos anos depois, chamado pelo Senhor, está anunciando agora o Evangelho de Cristo Jesus. Ele está anunciando o braço do Senhor que já veio, o braço do Senhor que já se manifestou. E Paulo diz que esse braço do Senhor é Cristo crucificado. O único remédio para todas as nossas enfermidades espirituais é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro. Toda tragédia que veio sobre nós, que está em nós por causa do nosso pecado, só tem uma solução: Cristo crucificado. Não existe outro. O Cristo crucificado, ele não é agradável à nossa carne. Ele vai contra todos os nossos gostos e predisposições. E ele não é popular. Não há absolutamente nada dentro de nós, na nossa natureza caída, que tenha qualquer desejo, qualquer apetite, né, por Cristo crucificado. Aliás, há uma rejeição completa. Mas Cristo crucificado é o remédio de Deus para a nossa tragédia.
Vocês se lembram do jovem rico? Que procurou o Senhor Jesus e queria a vida eterna? Depois de uma boa conversa com ele, o Senhor disse para aquele jovem que era muito rico: vai, vende tudo que você tem e me segue. E você vai ter um tesouro no céu. Mas o jovem rico não quis. E ele foi embora. E não aceitou o convite do Senhor. A proposta do Senhor, ela é uma proposta de cruz. Vai e vende tudo que tem. Negue a si mesmo. Deixe para trás tudo que você usa para dar alegria para o seu coração, dar significado para a sua vida. E depois você vem e me segue. E então você vai ter algo grande na eternidade. Ele disse: eu não quero isso. O Senhor estava propondo para ele tomar a sua cruz e segui-lo. Irmãos, a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, é o remédio de Deus para todos nós, individualmente e também de forma coletiva. A cruz de Cristo é o remédio de Deus para todo o seu povo, para toda a sua igreja, para todos os santos. Não há outro remédio para curar a nossa vida. Apenas a cruz do Senhor Jesus. Vamos dar uma olhadinha, com cuidado, nesse texto de Isaías, que lemos. O que nós temos aqui? Muitas coisas, mas eu quero chamar a atenção de vocês primeiro para algo horrível que é visto na vida do homem, em nossas vidas. O que vemos aqui? Muito pecado. Verso 4, capítulo 53, verso 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muito,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, esses versículos falam de como o pecado está do alto da cabeça até a planta dos pés em todo o homem. O erro, o fracasso, a transgressão, a rebelião, a iniquidade, a perversidade e tantas outras mazelas, que o texto fala que Jesus morreu por causa disso. Então, o quadro aqui, no que diz respeito a nós, ele é terrível. E Isaías fala que, aí no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. O que é essa terra seca aqui, irmão? De onde sai esse renovo, ou aonde esse renovo se manifesta? É esse homem descrito aqui, todo pecador, todo possuído pelo pecado, todo destruído pelo pecado, doente pelo pecado, morto pelo pecado. É uma terra seca. E é aqui nessa terra seca que o Senhor vai pregar, Isaías está dizendo. É aqui nessa terra seca que o braço do Senhor vai se manifestar. É aqui nessa terra seca que o braço do Senhor vai ser revelado. E Paulo diz que o braço do Senhor é o Cristo crucificado. Então a primeira coisa que nós temos, maravilhosa, é que Deus está prometendo através do profeta Isaías que ele vai tratar com essa terrível situação. Deus vai mudar isso. Deus vai manifestar o seu braço. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é resolver essa questão do pecado. O Senhor vai julgar isso. E o remédio, irmãos, é a cruz. Nesse cenário de terra seca, aonde não há um justo sequer, aonde ninguém dá glória a Deus, aonde Cristo não é honrado e servido, aonde o Senhor não é amado de maneira alguma, o servo do Senhor virá. E ele virá como um renovo. E a primeira coisa que ele vai fazer é tomar sobre si o pecado de todos nós e levá-lo para a cruz. Não tem outro tratamento. É a cruz que vai resolver isso aqui.
Paulo disse: nós não pregamos outra coisa. Nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Porque esta é a solução de Deus para o nosso mal. Mas o remédio é amargo e nós queremos um docinho. Por isso, irmãos, às vezes nós não saímos do nosso lugar. Às vezes nós vivemos 20, 30 anos e o nosso coração fica sempre do mesmo jeito. Porque a solução que foi dada não é palatável. Nós fugimos dela, nós buscamos uma alternativa. Nós queremos o braço do Senhor na nossa vida. Nós falamos: estou precisando tremendamente que o Senhor me renove, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me coloque num outro lugar na presença dEle. Mas nós queremos um atalho, nós queremos um desvio, nós queremos um remédio docinho. E não existe remédio docinho, irmão. Só tem um remédio: a cruz de Cristo. Normalmente não é assim. Nós estamos falando do avivamento. Quantas vezes já fizemos isso, meu Deus? Né? O que nós vamos fazer para Deus avivar o nosso coração? Vamos fazer uma campanha, vamos fazer um movimento, vamos fazer alguma coisa diferente, um voto. Vamos trazer um outro pregador. Mas nada disso. Traz o braço do Senhor para a nossa vida. Porque o braço do Senhor, que muda a nossa história de terra seca, é o Filho de Deus crucificado. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e uma rejeitada entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Os judeus estavam esperando um grande homem. E, de fato, o maior de todos veio, mas eles não viram. Porque eles estavam esperando um como eles. Um grande rei. Um grande pecador, mas que fosse agradável aos seus olhos. Eles estavam esperando um que também pudesse ser colocado no mesmo grupo que eles pertenciam. Mas, de repente, o que apareceu nessa terra seca, como renovo, que estava na presença de Deus, era alguém que não tinha uma aparência agradável. Não era formoso. Era desprezado e o mais rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Sabe por quê? Porque ele se apresentou com a sua cruz. Ele veio com a sua cruz. Ele veio como crucificado.
E aí, ele foi rejeitado, foi desprezado. Mas veja, irmãos, que o braço do Senhor tomou sobre si todos os nossos pecados. Essa lista gigantesca que está aqui. E lá na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram punidos. Deus tratou nosso pecado ali de forma plena, completa. Não deu outro tratamento. Não resolveu a situação de outro jeito. Tudo foi levado para a cruz. Às vezes nós erramos, irmãos, que achamos que a cruz de Cristo foi necessária só num primeiro momento. Depois ela foi colocada de lado e esquecida, mas isso não é verdade. Paulo, muitos anos depois, está pregando Cristo e Cristo crucificado. O Filho de Deus nunca se aparta da sua cruz. Quantos de nós já não ouviu mais ou menos assim? Bom, o Senhor Jesus tomou sobre si nosso pecado, nossas dores, pagou o preço de tudo, e agora nós estamos liberados, né, para a gente viver uma vida folgada, não é assim? Tranquila. Mas não foi isso que Cristo disse. Ele falou: quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Todo salvo é alguém que está seguindo o Cristo crucificado, mas não está sem a sua cruz. Porque ela é o remédio de Deus. O Cristo crucificado é o remédio de Deus para a sua salvação plena. Uma outra coisa que o braço do Senhor trouxe é que o Senhor Jesus, uma vez resolvido a questão do pecado, ele seria exaltado na vida dos seus filhos, no seu povo. Olha o versículo 13 do capítulo 52 que lemos. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado. E será muito sublime. Veja que aquele que vai ser exaltado e elevado e muito sublime, primeiro ele é chamado de servo. Parece uma contradição, né? Primeiro ele é servo. Mas é o servo que vai ser exaltado, elevado e muito sublime. Então veja que o braço do Senhor, o Cristo crucificado, primeiro é servo. Depois é glória.
O Filho de Deus primeiro, por causa do pecado, ele vai derramar a sua alma na morte para podermos receber de Deus perdão e salvação. Mas uma vez salvo um povo, uma vez que a mão do Senhor tira um povo dessa terra seca, o que vai acontecer? O servo será exaltado, elevado e muito sublime, porque o próprio Deus o exaltará acima de tudo e de todos. Veja, irmãos, que sem a cruz não há glória para Cristo. Ele não é glorificado. No capítulo 53, verso 10 e 11, olha o que está escrito aí. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Veja que a cruz, ou Cristo crucificado, salva ou gera uma descendência, uma posteridade, que sem isto ela não existiria. Então, o braço do Senhor, ou Cristo crucificado, redunda ou termina em glória para o Filho de Deus. Irmãos, não existe nenhum outro meio, nenhum outro caminho, nenhuma outra maneira de glorificarmos a Deus, senão este que Isaías está apresentando aqui, o Cristo crucificado. Paulo não esperava que Deus chamasse homens se ele não anunciasse Cristo e Cristo crucificado. Ele não esperava que, de uma outra maneira, o Espírito de Deus gerasse filhos para Deus. E ele esperava sempre, toda vez que pregasse, né, o Cristo crucificado, ele esperava que aí sim, homens fossem salvos ou regenerados para a glória do Senhor. Porque quando o braço do Senhor se manifesta, quando o Cristo que toma os nossos pecados, ou o Cristo crucificado, entra nessa terra seca e faz essa obra de salvação, uma posteridade muitos são dados a ele.
ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Uma pessoa não pode se converter de verdade se ela não ouvir do Cristo crucificado. Essa é a questão. Se ela ouvir apenas, né, outras verdades, mas a verdade primeira, salvadora, do Cristo crucificado, não chegar ao seu coração, isso não pode acontecer com ela. Irmão, nós não podemos glorificar a Deus se não for pelo caminho da cruz do Senhor Jesus. Quando o Senhor disse aqui através de Isaías que o seu servo, né, seria grande, ele disse que o seu servo era este que tomaria sobre si os nossos pecados e pagaria o preço deles ali na cruz. Ele foi transpassado, né? Foi moído, foi castigado por causa de nós. O Senhor disse, ele vai ser nobre, ele vai ser sublime, ele vai ser alto, mas é o meu servo crucificado. A glória de Cristo está relacionada com a sua cruz. E a igreja do Senhor, ela glorifica o Senhor Jesus na medida em que ela caminha aqui nesse mundo, levando a sua cruz ou andando nas pegadas do Filho de Deus. Às vezes, irmão, nós queremos fabricar, né, alguma maneira, algum jeito para agradar a Deus, alguma estratégia, mas a maneira, a estratégia, ela já foi colocada pelo próprio Deus. O Senhor disse, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e vem. O Senhor Jesus, ele foi exaltado na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Leia, Celso, esse texto para nós. Isso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso. Como que Cristo foi exaltado? Na cruz. A cruz primeiro tira, depois ela dá. O braço do Senhor primeiro veio como servo. Meu servo.
Mas depois ele foi exaltado e agora ele é muito elevado e muito sublime. O Senhor disse para o jovem rico, vai e vende tudo que você tem e me segue. Depois você vai ter uma glória nos céus. Ele não quis. A cruz primeiro tira, porque ela precisa tirar. Ela precisa tirar cada um de nós do nosso trono. Ela precisa tirar cada um de nós do lugar em que nós nos assentamos como homens rebeldes, como homens pecadores, como homens transgressores, como inimigos de Deus, como homens que não dão glórias ao Senhor, como homens que não servem ao Senhor, como homens que vivem para si. A cruz primeiro é um instrumento de morte, é um instrumento para destruir, é um instrumento para desfazer. E o servo do Senhor é o homem aprovado, é o varão perfeito. É o homem segundo o coração de Deus, aquele que agradou a Deus, aquele em que Deus teve o seu prazer. Então ele veio com a sua cruz. E vindo com a sua cruz, os judeus não aceitaram, não viram que ele era realmente o Messias, não quiseram ele, porque eram orgulhosos, eram homens caídos, eram homens que tinham o coração nas trevas, não entenderam, não viram, não foi revelado a eles o braço do Senhor. Irmãos, nós só podemos ser salvos quando nós nos unimos àquele que está abraçado com a cruz. E a cruz destrói o que somos como pecadores. Ele levou sobre si os transgressores. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou, estávamos desgarrados. Ele morreu pelos pecadores. Qual é o evangelho que o homem quer ouvir? Aquele que diz para ele, você é maravilhoso. Mas o evangelho que o braço do Senhor apresenta diz para o homem, você é terrível e você precisa ser destruído. E não só uma vez, destruído para sempre. Uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, até estarmos com Cristo na glória. Aqui está o varão aprovado. Como que ele é, Celso? Lê de novo. Presta atenção, irmão. O renovo, o que surgiu na terra seca, como que ele é? Filipenses 2, 8. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Não, 8 e 9. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Eis o evangelho de Jesus Cristo. O Senhor foi exaltado porque ele se humilhou.
Que loucura, irmão. Nós queremos ser exaltados. Nós que... Aquele que era santo, que era Deus, se humilhou. Então ele foi exaltado. Agora nós precisamos ser humilhados. Mas veja como a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos foi concedida. Deus nos deu a graça de receber em Cristo, por causa da obra que Ele fez em nosso favor, o perdão dos nossos pecados. E se formos crucificados com o Filho de Deus, também seremos exaltados com Ele. Ele está assentado à destra de Deus, no céu. E a palavra de Deus diz que todo salvo também está ali em Cristo, assentado com o Senhor, à destra de Deus nas alturas. O Filho de Deus não foi exaltado sem passar pela cruz. E não se engane, nenhum de nós será exaltado se não passarmos pela cruz, querido. Se a cruz não fizer a sua obra na nossa vida, se o Cristo crucificado não nos atingir em cheio, se não formos realmente colocados na sua morte, não seremos participantes da sua exaltação. Porque será falso. Seria falso. O Filho de Deus não foi feito assim com ele. Como seria feito conosco? Veja que o braço do Senhor está com aquele que primeiro foi humilhado, foi esvaziado, foi desprezado, foi quebrado e foi crucificado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Verso 8, né? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos.
Veja quanta coisa, irmãos, a cruz operou na vida do Senhor Jesus. Quantas coisas o Senhor sofreu. Como ele foi quebrado, como ele foi moído, como ele foi esmagado. Mas ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele verá o penoso trabalho da sua alma. Ele verá o fruto. Irmãos, é difícil para nós, né, até imaginar o tamanho dos sofrimentos que o Filho de Deus enfrentou. Nunca vamos ver isso claramente. Né? Qualquer um que olha, né, para o sofrimento do Filho de Deus fica estremecido. Não dá para a gente imaginar a dor do Senhor ali naquela cruz. Mas o profeta Isaías, falando pelo Senhor, disse a palavra de Deus, que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Não era um sofrimento sem propósito. O servo do Senhor não foi esmagado, né? Não foi quebrado, não foi desprezado, sem propósito. O seu sofrimento produziu um fruto que trouxe alegria, não só para ele, mas para o Deus eterno. A cruz de Cristo, para Deus, foi é um meio de gerar frutos para a sua glória. A cruz de Cristo foi o meio da sua exaltação. A quem às vezes nós erramos muito, irmãos. Nós não queremos o remédio de Deus para a nossa vida porque deixamos de olhar para o final da história, para aquilo que Deus está buscando, para aquilo que Deus está realizando, para onde Deus está conduzindo todas as coisas. Isaías está dizendo que o Senhor, quando manifestar o seu braço, ele vai mudar a situação, a realidade de terra seca, numa terra que produzirá frutos. Deixará de existir essa condição de pecadores separados de Deus, onde Deus não é glorificado, onde Deus não é reconhecido,
onde os homens estão perdidos, para uma condição onde os homens, né, pertencerão ao Senhor, existirão para a glória do Senhor. São chamados aqui de sua posteridade. Em outras palavras, o que Deus está dizendo através de Isaías é que ele levantaria na terra um povo para a sua glória. E esse povo seria trazido à existência por meio de sofrimentos sofridos por Cristo Jesus. Ele não viria à existência por nenhum outro meio, a não ser pela cruz, pelo Calvário. Primeiro aplicada no Filho de Deus, depois aplicada naqueles que o Senhor vai chamar para a sua glória. Porque o Senhor disse que a mesma cruz que ele estava levando, ele diz, vocês vão colocar uma também nos vossos ombros e vão vir após mim. Então, quando o Senhor estiver te esmagando, não diga que ele está te fazendo sofrer. Diga que ele está te conformando a Cristo Jesus. É penoso o trabalho? Foi penoso para Jesus. Mas ele não disse que era um sofrimento perdido, vazio. Estou sofrendo. Não. É o jeito de Deus. Essa é a lei de Deus. Ela é permanente. Ela é eterna. Deus não tem outra. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Por isso a cruz é loucura para os que se perdem. Mas é a sabedoria de Deus para aqueles que são salvos. Em alguns lugares vão dizer para você que Deus quer te dar, né, uma Ferrari. Mas se você ouvir direitinho o Evangelho, você vai ouvir que Deus quer te dar uma cruz. Ele já te deu uma cruz. Você pode ouvir que o Senhor Deus está querendo te dar 15 dias de férias lá em Miami, né? Mas se você ouvir o Evangelho, você não vai ouvir isso. Você vai ouvir que Ele quer te dar a graça de participar dos sofrimentos de Cristo. Paulo, ele pediu isso muito a Deus. Ele queria conhecer o Senhor. Ele queria conhecer o poder da ressurreição do Senhor. Mas ele também queria conhecer os seus sofrimentos. Ou a sua cruz. Último texto, Gálatas 6,14. Lê, senhor, faz favor. Mas longe esteja de mim gloriar-me,
senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Isso. Veja que Paulo se gloriava, mas na cruz. Na cruz. Na cruz. E a cruz esmagava ele. A cruz quebrava ele. Mas por que ele se gloriava na cruz? Porque ele sabia que esse é o único caminho de Deus para formar Cristo nele. E para ele realmente conhecer o Senhor, conhecer um braço do Senhor, ser forte no Senhor. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, ele fala que quando o peso da cruz estava realmente sobre ele, e ele se sentia muito fraco, era ali que, na verdade, ele era forte. Ele era forte. Irmãos, que o Senhor, apenas o Senhor, ministre isso no nosso coração, nas nossas entranhas, e abra os nossos olhos, podemos ver as glórias da cruz de Cristo Jesus. E que a sua obra, no seu poder, nos conforme a seu Filho amado. Senhor Deus, te louvamos por tua palavra, Senhor.